O Vasco da Gama. Esse resultado aí é tri. Que aí, Vini, você já mudou seu semblante, você voltou aquele seu semblante na live meio abatido, que você estava feliz, tá? O Vasco estava no Exato. momento que estava te trazendo felicidade e alegria, e agora vem esse balde de água fria aí. Choque de realidade, será? Acho que não. Acho que foi só um Um tropeço deslize, né? atípico, que foi um jogo doido, né? Foi um jogo doido, né? Foi um jogo doido. Um jogo doido, muito movimentado, que começa ali, tem o seu primeiro gol do Santos e uma polêmica. Vamos fazer o seguinte, tu já quer entrar no assunto polêmico ou quer falar no jogo em geral? Vamos falar no jogo geral e em Beleza, algum momento a beleza. gente vai esbarrar na polêmica, né? Porque no jogo em geral, o Vasco, trazendo aqui os números da partida, foi o melhor até, sabe? Foi bem equilibrado o jogo, vai. Mas o Tem Vasco os números aí? tá na tela. Taca na tela. O Vasco chutou 5-5 ali, mas chutou menos ao gol, chutou menos ali na direção do gol, mas teve mais a bola. O Vasco trocou muito mais passes. O time do Santos é um time que jogava ou no contra-ataque, ou em bola parada, ou levantar a bola para dentro da área. O Vasco, um time que tem mais trabalho de bola, tenta buscar mais triangulações. O time do Ramon Dias é um time que joga bem melhor com os pés do que vinha jogando o Vasco antes dele. Então acho que isso deixa claro aí nos números da partida. Mas assim, a gente vê o placar, não condiz com isso, né? O Santos sai com 4 e o Vasco com apenas 1. Mas eu acho que isso é fogo dizer, né, cara? A gente traz os números, o placar é muito diferente do que a gente vê na É, partida, né, cara? é um placar que até assusta, né? 4-1. Assusta, pô. Pra quem não 4-1 vê é um o jogo, fala, placar. caraca. Exato. Santos dominou de cabo a rabo o jogo e no final acabou cedendo o Vasco fazer um gol e tal. Achei complicado porque, tipo, se você pega o primeiro terço, principalmente, dois terços, né, do jogo, você vê que o Vasco começou muito melhor que o Santos, com muito mais calma. É porque muito se falava, né, jogo de guerra, decisão, não sei o que lá. Mas eu acredito que no final de tudo a pressão ficou toda pra cima do Santos. É, eu vi um lance que pareceu muito até com o Figueiredo contra o Atlético Paranaense, que ele cabeceia pra fora e sai socando o chão. Os Sim, jogadores do Santos, quando tinha alguma dividida que acabavam cedendo lateral para o Vasco, socavam o chão e tal. Então, tipo assim, dava pra ver o nervosismo estavam dos, nervosos. dos jogadores do Santos, sabe? Por todo o clima que foi criado, né? Teve aquele treino que a torcida do Santos compareceu na Vila Belmiro, né? Um treino parecido com o do Botafogo, um treino aberto e tal. Então, tipo, esse clima de guerra, né? Essa responsabilidade gigante tava em cima do Santos, não tava em cima do Vasco, né? Então, o Vasco começou a jogar com mais calma, só que esbarrou em algo que já vem esbarrando já há algum tempo, que é tomar gols na reta final, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, cara. Trazendo números, o Vasco é o time que tomou, nessa parte final, contando o primeiro e segundo tempo, o Vasco tomou 12 gols. E o segundo colocado é o Grêmio, que tomou 6, ou seja, tomou Caramba, metade metade. apenas. Então, tipo, é um dado para você ter atenção, sabe? É algo que não pode passar em branco com o Ramon e também sua comissão técnica. É algo que tem que ser conversado com os jogadores, porque esse apagão que acontece de repente é algo que pode ser revertido, mas é algo que também não pode ser revertido e abrir a porteira literalmente, que foi como que aconteceu com o Santos, sabe? Então, bastante complicado. O Vasco teve melhor tomada de decisão ali nas coisas, só que acabou esbarrando naquele pênalti infantil que aconteceu, né? E eu quero saber de você, LF. Foi pênalti ou não foi? Cara, então, a gente chega nesse lance que é o lance que muda a partida, né? Porque o Vasco vinha dominando o jogo até os 10 minutos do primeiro tempo, quando sai esse pênalti aí pro Santos, que aí o Santos abre o placar com o Marcos Leonardo. E cara, sendo sincero, eu tava. A primeira vez que eu vi o lance, eu falei, pô, acho que não foi nada e tudo mais. Mas depois assistindo melhor, com mais calma, eu acho que tem um contato sim ali do Pumita, por mais que ele seja um pouco mais leve do que outros contatos que a gente vai falar aqui mais pra frente, que vai trazer aqui as comparações. Mas eu acho que foi pênalti, eu acho que foi um lance infantil do Pumita, porque o Foi. jogador do Santos está indo para a linha de fundo, diagonal, tá indo na direção do gol.
E a cobertura estava completa ali. Tava o Pumita e 2 jogadores do Vasco já cercando. As chances do jogador do Santos, Marcos Leonardo, sair ali, fazer uma jogada e sair um gol, só se ele fosse um gênio do futebol, e mesmo assim seria difícil. Se fosse o Neymar, e mesmo aí assim beleza. seria difícil, mesmo assim não seria fácil. Então acho que foi um erro bizarro do Pumita, assim, completamente desnecessário essa chegada, o jeito que ele chega ali no jogador do Santos, imprudente, né? Ele não pensou no que ele poderia estar fazendo. Eu acho, Exato. Eu vou até parafrasear aqui o Cazé, que falou isso na live dele depois, que o Vasco tem que jogar com erro zero nessa altura do campeonato. O time que tá brigando ali para não cair tem que ser erro zero. Esses lances assim bobos, lances que podem afetar o destino da partida ou do campeonato do Vasco, não podem acontecer, sabe? Exato. Comprometem a atuação, comprometem o andar da partida, porque foi um lance muito bobo, de verdade. Teve gente que disse que não foi pênalti, teve gente que disse que foi pênalti. Na minha opinião, por mais que não foi com tanta intensidade, eu achei pênalti, achei uma infantilidade do Pumita, porque querendo ou não, ele acaba acertando o jogador. Por mais que o Marcos Leonardo valorizou e buscou o contato, acabou acontecendo, sabe? E o Daronco já é um cara que os esteroides estão afetando o cérebro dele, a visão, né, e tal, não pode contar tanto com uma boa atuação de um cara do nível do Daronco, né, que por mim é nivelado por baixo, né, é um dos piores árbitros atualmente do Brasil. Então... a que gente sempre tá usando VAR de muleta há um bom tempo, né? Exato. E é aquela parada, né? Como diz aqui o Juvenil agora, esse pênalti pra mim é aquele famoso tanto faz. Se marcar, eu não acho um absurdo, e se não marcar também. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é aquele lance criterioso, que vai do árbitro, né? Já que a gente fala que a arbitragem não tem critério, esse é um lance que você, como eu disse, vai ver daqui a 3 rodadas e o juiz não vai dar pênalti, tá ligado? Vai até punir o atacante com amarelo por simulação. Então acho que esbarra muito nisso, de verdade. E a respeito de lance, né, parecido, a gente tem aí o videozinho? Temos. Vou botar aqui pra galera. Tem um videozinho que, aí, ó, comparando, né, os 2 lances, tá rolando aí na tela agora, que é o lance do Pedro Raul, no primeiro turno, né, Vasco e Santos também, que foi 1-0 pro Santos nessa altura do jogo, se eu não me engano, tava na faixa dos 44 minutos. Foi no finalzinho. Foi no finalzinho já da partida. O Santos já estava vencendo de 1-0 o jogo. E aí tem esse lance aí do Pedro Raul, que na minha opinião sofre o pênalti com muito mais intensidade do que o Marcos Leonardo sofreu. Principalmente pelo tamanho, né, do cara, né? Principalmente pelo tamanho do Pedro Raul. Esse lance pra mim foi muito mais pênalti. Eu acho que fica muito mais na cara que foi pênalti do que o lance do Pumita. Como disse o Juvenil, né, que é o nosso querido Gusta, o lance do Marcos Leonardo é aquilo. Se marcar, não acho um absurdo, se não marcar também. Mas eu acho que do Pedro Raul, eu acho um absurdo não marcar, porque é um jogador que estava muito melhor imposto na frente do adversário, e aí ele sofre esse tostão na sua coxa esquerda e acaba caindo. Para mim foi muito mais pênalti que o lance do Pumita. Tem seus prós e contras, né? A gente vê nas imagens, muita gente fala que os 2 foram lances para pênalti, só que é aquilo. O que a gente tá falando aqui no final de tudo não é se um lance foi pênalti e o outro não foi, mas é bater o martelo e mostrar que realmente a arbitragem não tem critério. São 2 pesos e 2 medidas em jogos que foram dos mesmos times. Então, tipo, é muito absurdo isso que acontece no Campeonato Brasileiro. E a gente bate de novo nessa tecla da profissionalização dos árbitros, porque é uma vergonha ter 2 lances semelhantes em 2 times que se enfrentaram e respectivamente, o Vasco sai prejudicado, porque tem um lance que não foi marcado no primeiro turno, que o árbitro não deu pênalti, e um lance semelhante, com menos intensidade, é marcado o pênalti. O VAR chama, que não chamou nesse lance do Pedro Raul. Eu tenho uma opinião. Não é aquilo que o VAR chamou, o árbitro analisou e disse que não foi pênalti. Não, o VAR nem chamou nesse lance, sabe? Então acho muito complicado. Tinha torcedores aí, né, do Bahia, América Mineiro, Curitiba, Operação Salva Vasco, Operação Salva Vasco, e tá aí exposto na cara da sociedade que não existe Operação Salva Vasco, né? Existe uma operação salva burrice dos árbitros da cabine do VAR, porque
é incrível como a tecnologia chega para ajudar, só que é aquilo, tecnologia na mão de incompetentes, não tem como a gente ter um sucesso, né, com isso. Eu tenho uma opinião oposta a você, Ben Sampaio. Pode falar. Analisando as imagens, eu acho que o Pedro Raul se jogou. Não, ele valorizou, Eu não achei que foi pênalti no Pedro Raul. Pô, cara. Eu não achei que De foi verdade. pênalti no Pedro Raul. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti porque ele é um cara muito mais difícil de derrubar, sabe? E pelo fato dele ser maior que o adversário, né? Eu acho que esse é o Rodrigo Fernandes, aquele que até foi expulso ontem. Mas, mas ele pode ter se jogado, pô. Essa chicotada que ele dá... Mas, cara, ele já não ia teve fazer o contato. Ele não ia fazer o gol. Mas já teve o contato. O Marcos Leonardo também não sentiu o contato e se jogou. E Eu o Marcos Leonardo diferente. também não ia fazer o gol. Marcos Leonardo também não ia fazer o gol. Eu acho que o Marcos Leonardo não se joga. Acho que é diferente o lance. Eu acho que o Marcos Leonardo tropeça na passada do Pumita. Quando esbarra nele, ele tropeça. Eu acho que o Pedro Raul sente contato e se joga. Ah, mas se você sentiu o contato dentro da área... se você não se joga, o árbitro não dá pênalti. Contra o Gabriel Peck no jogo contra o Atlético Mineiro, ele foi puxado, pênalti descarado, e o árbitro não deu. Se tu se joga, não é pênalti. Se tu se joga, também não dá. Não, mas eu não achei pênalti, né? Acho que não quer dizer que se jogou, caiu no chão, tem que ser pênalti. Pra mim, os dois lances foram pênalti, só que o do Pedro Raul eu achei mais absurdo pela intensidade do jogador que vem por trás dele, né? E tal. Eu acho isso. De verdade. Não sei o que o chat tem a dizer aí. Vamos ver com o chat, vamos ver o que o chat tem a dizer. O Arthur diz que pra ele os dois foram pênaltis, o Lucão diz que os dois foram pênaltis. E aí o Arthur fala da operação Salva CBF, né? E tal. E o Luiz Carlos Lopes diz que o Daronco é fraco. Operação Salve o futebol brasileiro. Espero que aconteça, né? Porque... Cara, e a gente falando de Daronco, a gente entra em outro lance que aconteceu na partida, que é esse aí, ó. Foi talvez a segunda polêmica aí do jogo, onde saiu aquela confusão toda, saiu expulsão pros dois lados, que saiu sobre o Soteldo subir na bola. Quero saber, Vini, o que você acha? Eu já deixo claro que, assim, todo mundo sabe que o Soteldo não faria isso se o Santos não estivesse ganhando, ele não faria isso, beleza. Mas o Santos estava ganhando, ele se sentiu no direito de fazer isso, uma provocação, uma jogada, enfeitou uma jogada. Eu acho que já tá errado aí no momento que o Daronco dá o cartão pra ele por isso, dizendo que isso foi um antijogo. Pra mim isso não é um antijogo, tá? Pra mim isso não é um antijogo. Se for dar cartão pra isso, então acabou o futebol. Mas eu acho que aí, a gente fala do Daronco, que ele se perdeu nesse lance, na minha opinião, é o seguinte. Primeiro que ele deixa acontecer a confusão toda já. Teve esse lance, teve a falta do Sebastião Rodrigues Ferreira, que ele já chega desproporcional, que pra mim ele deveria ter sido o jogador expulso, tá? Pela forma que ele chega ali, rasgando tudo, completamente fora dos padrões ali da jogada. Ele nem foi expulso. Cara, ele só empurrou ele não só empurrou, ele chega empurrando, chegou bicando, porque ele errou o chute. Errou o chute. Porque se acerta, irmão, nem esse chute ele acerta. Mas aí, enfim. E aí sai a confusão toda, onde o Medel ali fica maluco, é expulso, o Lucas Lima é expulso porque empurrou um jogador. Você analisando esse lance, tu achou justa as expulsões, antes de falar do Soteldo, se ele fez certo ou errado, se era pra tomar cartão, as expulsões que aconteceram, Medel e Lucas Lima, o que tu achou? Que o Daronco, junto com o VAR ali, aparentemente analisou que eles eram pra ser expulsos. Eu já discordo dele, mas eu quero saber de você. Cara, então, eu achei que o Lucas Lima não mereceu ser expulso, de verdade. Não sei se você concorda comigo. Cara, assim, ele empurra um jogador do Vasco pelas costas, que é até o Verratti. Na hora que o Verratti tá discutindo com o Soteldo, ele chega e empurra o Verratti pelas costas. Mas foi um empurra ali, todo mundo se empurrou. Então vai ter que expulsar todo mundo? Exato, é complicado por conta disso. Eu acho que o Medel mereceu ser expulso, porque ele foi com muita intensidade. E ele não arrumou confusão só com o jogador, foram com diversos jogadores do Santos. Ele meio que perdeu a linha, né, cara? Ele perdeu a cabeça, Isso. Mas eu acho que o Lucas Lima não mereceu ser expulso. Quem mereceu ser expulso no Santos foi o goleiro João Paulo. O João Paulo, na minha opinião, mereceu ser expulso. Porque, da mesma forma que o Medel não teve tato, né, pra ali bater de frente com os jogadores do Santos, o João Paulo chegou enforcando o Medel, pô. Entendeu? Então eu acho que teria que ser expulso dos dois lados, mas na minha opinião o Lucas Lima não deveria ser expulso. Ele tava ali no meio da confusão e tal, e o VAR tá ali pra observar o que acontece, né, e tal.
Eu acho que se for empurra ali, empurra daqui, empurra dali, tu podia, por exemplo, o Danon podia punir o Lucas Lima com cartão amarelo. Acho que não seria nenhum absurdo, mas pra expulsão não. Se fosse pra ele expulsar, pra mim seriam 2 jogadores. O Medel, pelo excesso de confusão que ele arrumou, saiu empurrando todo mundo, puxando blusa e etc. E o João Paulo por ter enforcado o jogador do Vasco, pô. Tá de sacanagem. Senão vai virar UFC, pô. Pô, e o Medel, os clubes cara... do Brasil já virou UFC. Vai virar UFC também dentro de campo? Capitão da equipe, jogador importante. Eu acho que ele deu um mole nisso aí, porque vai desfalcar o Vasco pra próxima partida, né? Exato. E sobre o lance do cartão pro Soteldo, por ele ter subido na bola e ter gerado aí essa confusão toda? O que tu acha? Então, vem o lance com uma atitude antidesportiva, né? Do Soteldo. Mas, na minha opinião, cara, eu acho que faz parte do futebol. Acho que, tipo assim, o torcedor do Vasco, com todo respeito, não pode reclamar de um lance desse, sabe? Porque vamos buscar lá atrás, o Edmundo, quando deu aquela reboladinha, que ele para a bola na linha de fundo e dá aquela reboladinha, todo mundo viu aquilo ali como algo histórico e tal, da provocação. E tu viu que ninguém partiu pra cima do Edmundo e tal, o lance rolou, e no final de tudo, o Botafogo foi até campeão carioca nesse ano, sabe? Foi. No segundo jogo, o Botafogo se E sagrou provocou campeão. de volta depois, né? Exato, e depois teve a provocação. Eu acho que isso foi, tipo assim, foi na bola, acho que não tem muito o que fazer. Talvez não fosse o melhor momento pra ele fazer isso, mas, cara, o jogador. Tipo assim, não tem como você falar que estão matando o futebol arte, porque isso é um drible. Não, não é um drible, de verdade. É presepada isso aí. Assim como, sei lá, Isso não foi um drible, como o Antony faz quando gira com a bola lá e tal. Na minha opinião, isso é presepada, não é um drible e tal. Não é uma lambreta. Quando o cara toma um cartão por lambreta, o Neymar já tomou cartão por lambreta. Lambreta, você tá passando do jogador adversário, jogando a bola por cima dele, correndo pelo lado, ou então caneta, ou então chapéu. Não, aquilo ali não é um drible, né? Não, futebol arte, estão tentando matar o futebol arte. Pô, não, vou ser sincero, sem graça nenhuma isso que ele fez. Sem graça nenhuma, tá ligado? Tipo, o chute no vácuo do Valdívia tem mais chances de você desequilibrar o adversário, né? Porque o adversário acha que você vai chutar e aí você dá um passe e tal. Tem isso. Agora, essa parada de subir em cima da bola é presepada, na minha opinião, mas faz parte do futebol, não tem muito o que fazer, né? Ele não fez nada fora da regra, né? Exato. Alguns memes disseram que ele fez isso pra enxergar, né, dentro da grande área, pra ver se tinha alguém livre, alguém solto, e aí cruzar a bola, né? Porque o Soteldo acho que tem 1,50m, 1,55m. Pô, pequenininho. Parece até o Pepeu. Mas eu acho que, tipo, não merecia tomar um cartão amarelo por conta disso, de verdade. Porque ele até pediu desculpa, depois ele se sentiu culpado, tá? Tem aquele cara que faz as dublagens, né? O Gustavo Machado, se eu não me engano. Sim. Ele fez dessa confusão que teve na Vila Belmiro. E aí o Lucas Piton, né, lateral esquerdo do Vasco, vem e fala: pô, desnecessário isso aí, olha a confusão que você fez. E aí, tipo, ele pede desculpa: não, eu errei, desculpa. E depois o Medel vem cobrar também o Soteldo, e ele fala: não, eu errei, desculpa. Então, tipo, ele viu ali que a confusão acabou acontecendo por conta dele. Mas no final do tempo favoreceu o Santos, porque teve o Medel expulso e aí o Vasco perde totalmente a característica de jogo e tal, e fica perdido em campo. Perdido em campo, e depois sai o gol do próprio Soteldo, né, do 4-1. Não, perfeito. Vou ler aqui alguns comentários da galera. Deixa eu ver aqui onde a gente parou aqui, ó. Paramos Antes de ler os comentários, Claro. Antes de ler os comentários, eu queria saber de você. Tu acha que esse resultado afeta diretamente a confiança que o Vasco vinha construindo, ou alguma coisa do tipo? Cara, eu acho que é difícil falar isso, tá? Mas pode afetar, cara. Pode afetar porque é uma goleada, sabe? Uma goleada, é um placar grande e um time que vinha goleando, né, cara? Time que fez 9 gols, se eu não me engano, em 2 jogos. Aliás, 10 gols em 3 jogos, né? Que venceu o América por 1-0. E agora toma 4, assim, fora de casa. Num confronto direto, porque o Santos era um adversário direto. Mas eu acho que, assim, pontos, né? tem que se acalmar, botar a cabeça no lugar, dar uma esfriada, que joga em casa agora contra o São Paulo, né? Em São Januário. Exato. Então, só acho que, cara, pergunta assim...
realmente essa é a minha resposta. Só o tempo dirá se esse resultado afetou ou não o Vasco. Mas eu acho que de imediato não. Né? Então, e uma das características do Ramon Dias dentro do Vasco era a boa defesa, né? O Vasco não tomava 3 gols numa partida desde julho. Desde julho, 29 de julho, contra o Corinthians, que perdeu a partida de 3-1 dentro da Neoquímica Arena. Então, tipo, é uma característica do Ramon Dias, que o Ramon Dias trouxe pro Vasco. Uma defesa sólida que toma poucos gols, Isso. né? E só gol na característica clássica do Santos, que a gente já previa, que é a bola parada contra-ataque. Que é o que o time do Santos tem para oferecer. Exato. Acabou sendo complicado essa derrota. Foi um pouco frustrante, na minha opinião, porque o Vasco tomava as melhores decisões, tinha a posse de bola, chegava com mais facilidade ao gol do Santos, achou o gol num contra-ataque, né, naquela pressão ali que o Vasco fez. Veguete se joga na frente da bola, sobe pro Gabriel Peck, para pegar o Gabriel Peck na corrida, filho, tem que pedir um Uber. E o Vasco consegue empatar o jogo, sabe? O que me incomodou foi isso. O Vasco consegue empatar o jogo e ele toma 2 gols num apagão total do time e tal. Mas eu acho que essa derrota, eu acho que não serve... Eita, agora caiu de vez o cachecol. Eu acho que essa derrota não serve de desânimo, né? Não tem que servir como desânimo, mas tem que servir como um alerta pro Vasco, que ainda continua ali na parte de baixo, que os jogadores devem estar atentos para não ter erros como tiveram nesse jogo contra o Santos, sabe? E aí pega um São Paulo agora, né, no sábado, se eu não me engano, não sei se é 4 ou 6h30 da noite, né, e tal. Mas enfim, pega um São Paulo que tem 3 desfalques importantes: Beraldo, Caleri e Rafinha, ambos por suspensão por cartão amarelo, né, terceiro cartão amarelo. E também de ressaca ainda da Copa do Brasil, né? Então é um jogo que o Vasco joga dentro de casa, né? Ingressos esgotados já pro jogo. Em 4 horas já tiveram os ingressos esgotados. Já adianto que eu vou para esse jogo, né? E tal, já comprei meu ingresso. E se tudo der certo, vitória do Vasco dentro de São Januário, né?